Clima Energycast, podcast de energia da Climatempo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Clima Energycast, podcast de energia da Climatempo. Eu sou a Lara Marques, eu atuo na vertical de energia da Climatempo e ao longo deste episódio iremos discutir um pouco aí sobre a eficiência energética, um caminho confiável para a ESG. Para esse bate-papo, eu estou acompanhada aqui do Guilherme Borges, e os nossos convidados de honra, né, o Josimar e o Roberto, aqui para participar dessa discussão. O Josimar e o Roberto são colaboradores da Vitalis Energia, mas eu vou deixar cada um deles se apresentar aí para vocês. Antes de mais nada, logicamente, agradecer a participação de vocês. Mas, Gui, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal de casa, por favor. Então, pessoal, eu sou o Guilherme Alves Borges, eu sou meteorologista, né, tenho graduação em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, fiz mestrado lá também e atualmente estou seguindo nessa mesma linha, né, fazendo meu doutorado, finalizando meu doutorado, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e trabalho na Climatempo já tem um ano. Trabalhei muito focado no setor de infraestrutura, né, mas hoje atuo também no setor de operação dentro da empresa, junto com conteúdo, auxiliando nessa melhor informação meteorológica para todas as frentes da empresa aí hoje. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o Gui vai ajudar bastante a gente aqui hoje a trazer mais respaldo técnico com relação à meteorologia, mas para relacionar aí com o setor de energia, a gente tem aí o pessoal da Vitalis. Então, Josimar, se você pudesse apresentar um pouquinho aí para a gente. Bem, bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome de todo o nosso time aqui da Vitalis a oportunidade de participar do Clima Energy, né? Então, muito obrigado, em nome de toda a empresa. E assim como também a todos da Climatempo, né? Que eu admiro muito, né? Entendo que vocês assumiram a liderança e a condução do tema que envolve essa correlação entre clima e energia, né? E aí, mais pessoalmente, a minha formação é nas áreas de elétrica, eletrônica, a formação inicial. Por acaso, eu sou o fundador da Vitalis, ela tem 12 anos, né? E também eu trabalhei muitos anos na área do petróleo, né? Então, a Vitalis, ela surgiu por uma oportunidade identificada aí no setor. Nós atuamos numa eficiência energética mais regulada, né? Nós estamos muito próximos das distribuidoras de energia no Brasil todo, que é um grande diferencial nosso, a atuação nacional. E seguimos muito o rito regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, isso é um pouco do que a gente faz, aí no decorrer a gente explica um pouquinho melhor aí, com alguns exemplos. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, Josimar. É inegável aí também a relação de vocês com o tema, né? E a preocupação, principalmente ambiental. Para quem não sabe, a Vitalis patrocinou, acreditou no nosso projeto, na nossa primeira edição do Encontro Nacional de Mudanças Climáticas para o setor de energia, que foi um marco aí para o setor, que ainda tem bastante aí para a gente escrever essa história, mas com certeza é uma prova aí, além de várias outras que a gente vai citar aqui nesse podcast, que a gente vai discutir um pouquinho, mas da preocupação aí da Vitalis com relação ao tema. E por isso, até desse convite, a gente fica muito grato de vocês terem aceitado. Roberto, queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal de casa também, para o pessoal conhecer você. Então, vamos lá. Eu trabalho na Vitalis, né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu nasci com o alicate na mão, né? Então, assim, desde sempre, né? Influenciado pela família, então sempre trabalhei com energia, né? Mais de 25 anos trabalhando nas concessionárias de energia, né? Depois acabei saindo e abraçando esse propósito, né? Eu falo que a Vitalis é um propósito, né? Ela trabalha com eficiência energética desde sempre. Ela nasceu, ela não é uma empresa que saiu, ela nasceu com eficiência energética, né? Estou lá desde o começo, de alguma forma relacionado. A minha formação básica, assim como o Josimar também, tá na eletrônica também passei por parte de segurança, né? Depois, quando fui fazer gestão, tive que fazer uma graduação em administração. Aí, para entender gente, fiz uma pós em psicologia e agora eu estou com um MBA em ESG, exatamente para poder seguir, né? O mundo traça o seu caminho e a gente vai pavimentando aí, de alguma forma, os estudos, né? Mas eu também estou muito feliz de estar participando aí, de estar falando daquilo que é a minha vida, que é a energia. Perfeito. Bom, depois dessa apresentação, ficou claro que a gente está aí muito bem acompanhado, pessoal, com uma
qualificação técnica aí, muito legal e bem interessante até, Roberto, você ter mencionado as suas qualificações, não só técnicas, mas também em termos a nível de pessoas, porque quando a gente fala até de ESG, que é o tema aqui, né, um dos focos aqui da nossa discussão de hoje, a gente fala também do aspecto social, né, de pessoas e não só ambiental, por mais que do lado da Climatempo a nossa expertise seja ali muito focada na questão de mudanças climáticas, então acho que vai ser bem interessante ter essa visão sua também aplicada até os projetos que vocês mesmos fazem e um pouquinho do que vocês veem do mercado. Bom, já que eu mencionei um pouquinho aqui da qualificação técnica da Climatempo, né, a nossa visão para a questão de mudanças climáticas, Gui, eu queria que você ajudasse a gente aqui hoje a trazer mais clareza para o pessoal de casa, né? O que são as mudanças climáticas e até um pouquinho da relação com o setor de energia, porque acaba que as mudanças climáticas, elas impulsionam um pouquinho essa questão de eficiência energética, o aspecto ESG. Então, eu queria partir aí dessa contextualização básica. Você explica um pouquinho aí para a gente? Com certeza. Eu acho que, com o tempo, a mudança climática ela deixou de ser algo, um monstro para a gente, né, e passou a ser uma realidade, né? Com o tempo, a gente foi aprendendo a lidar e identificar o quanto que o impacto que a mudança climática tem na gente, né? E acho que isso foi um caminho que a gente foi trilhando de entendimento sobre esses impactos. Mas, de fato, a mudança climática, eu sempre gosto de introduzir e falar disso. O que é a mudança climática, né? A mudança climática, a gente se refere sempre às alterações significativas ou persistentes nesses padrões de clima que a gente tem hoje. Então, essas mudanças que a gente vem tendo hoje, né, elas vêm desde 1950, quando começou a nossa era industrial, pode-se dizer assim, né? E gosto de falar também que o nosso planeta ele é cíclico, né? Ele teve fases de aquecimento, fase de resfriamento, e a gente está vivendo uma nova fase de aquecimento potencializada por essas emissões de gases de efeito estufa, né? Não é novidade para ninguém, né? Então, o setor de energia como um todo, ele desempenha um papel central, né, nessas mudanças climáticas, tanto para a parte para ajudar a gente a mudar a nossa matriz energética, né, a nossa eficiência, né, e consequentemente trazendo fontes novas, né. Só que essas emissões, essa contribuição dos gases de efeito estufa ao longo dos anos, né, falando um pouco sobre o que é o efeito estufa, às vezes a gente não tem um entendimento. O que é o efeito estufa? O que causa o aquecimento, né? O efeito estufa, ele é de fato essa cobertura, né, que a gente tem em torno do nosso planeta, né, que ao longo dos anos, com as emissões de gases, elas vai se tornando como colocar um casaco, né? A gente tem um casaco hoje normal que protege o nosso planeta. A gente vai colocando um casaco, 2 casacos, 3 casacos com essas emissões. Consequentemente, as temperaturas do nosso planeta vão se elevando. Aí a gente tem todos esses efeitos climáticos que a gente viu, né? E o setor de energia, voltando lá atrás, né, contribui, né, para essa geração de energia. Hoje a gente vive de energia, né? Acho que todas as pessoas, a gente gosta de ter luz para energia, no caso, né, para ter o melhor conforto térmico, para ter a luz na nossa casa, para assistir uma televisão, para ter um conforto, né? Mas não só isso. E ao longo dos anos, essas emissões, esse aquecimento que a gente foi passando com o nosso planeta, foi mostrando o quanto que o setor pode auxiliar nessa melhoria para o futuro, trazendo sempre tirar essas fontes que não eram sustentáveis e trazer a solução, porque a gente vê que o setor é mobilizado para trazer essas inovações, né? Então, esses impactos, né, desses gases de efeito estufa, né, a gente sabe que a queima do carvão, ao longo dos anos, foi a nossa maior fonte de energia, né? Ela é ainda o petróleo também, o gás natural, né? E eles liberam dióxido de carbono e, consequentemente, potencializa essa cobertura que a gente tem hoje, né, gerando e intensificando, né, os gases de efeito estufa, né? E entre outros poluentes que a gente tem na atmosfera, né? Não é só o CO2, né? Ele é majoritariamente que causa esse problema, né? E falando também sobre esses impactos que a gente está tendo, essa mudança que a gente está tendo, né? A gente está vendo muitos eventos extremos, né? De chuva, de calor, né? E isso entra um pouco impacta tudo, no setor também de infraestrutura, na vulnerabilidade das infraestruturas, né? Da energética. Hoje a gente depende, né, das estruturas, das redes de transmissão, né, está sujeito a esses
riscos decorrentes desses eventos climáticos mais extremos, né, como a gente já viu agora há pouco em São Paulo, né, que a cidade teve um problema significativo em relação ao abastecimento de energia por causa de um evento extremo de vento, de chuva intensificada, né? Então, acabou impactando o fornecimento. Mostrou o quanto que o setor é importante, né? E esse processo de transição para essas fontes limpas que está acontecendo agora, né, trazendo um link para essa mudança, como é que essa mudança está se fazendo, a gente precisa, né, mudar a nossa maneira de consumir energia, né, de gerar, né, energia para consumir, né? Então, essa transição energética vai ser extremamente importante e a gente cai, né, no ESG, né? Acho que esse contexto empresarial, né, de investimentos, né, o ESG ele se tornou uma abordagem fundamental, né, em relação aos critérios ambientais, pode-se dizer assim, né? Então, tanto ambientais, sociais, governança, englobam o ESG, né? Então, as empresas que adotam essas práticas mais sustentáveis, né, têm um impacto em relação ao meio ambiente, sociedade, governança, porque ela está auxiliando também as pessoas que trabalham nela, a sociedade que está em torno dela, né, e auxilia também em melhores práticas dentro da própria empresa, né, tornar aquela empresa melhor para o seu colaborador. Então, esse é o impacto, pode-se dizer de maneira mais simples, que a mudança climática está nos trazendo hoje, né? Todas essas práticas sustentáveis, essa mudança na nossa matriz energética que a gente está vivendo, e é um pouquinho, né, do que a gente está vivendo hoje. Ótimo, Guilherme. Na verdade, eu acho bem interessante, você trouxe pontos aí que a gente consegue explorar bastante, a gente até tem alguns outros conteúdos, eu convido todo mundo para depois dar uma olhadinha na página da Climatempo, que tem vários conteúdos sobre mudanças climáticas aplicados não só ao setor de energia, mas ao setor de uma maneira geral, mas para o setor de energia, existe essa diferenciação, né, entre energético e elétrico, isso é muito importante, né, porque a gente está falando de mobilidade e de geração, por exemplo, a geração elétrica brasileira, ela está até que muito bem posicionada a nível global quando a gente fala de emissão, mas a gente tem muito investimento também internacional e a gente acaba sendo impulsionado, e isso é uma visão muito positiva, né, para reduzir as suas emissões aí, até por políticas não só nacionais, mas políticas globais. Então isso é bem interessante. E de fato, o setor de energia ele é uma moeda aí de dois lados, né? Tem um lado que tem todas as suas emissões, né, que estamos olhando aí para essa questão, até o Roberto e o Josimar, eles vão mencionar um pouquinho, até trazer alguns cases com relação a isso, mas os impactos também, né? A partir do momento que você tem as mudanças climáticas aí identificadas, você já tem alguns dados comprovados e até projeções, como que isso impacta, né? Não só o setor de energia, mas o setor de energia é um setor que sofre bastante, né? E você trouxe muito bem aí o caso muito recente de queda de energia e desligamento, que acabou deixando aí milhões de pessoas por um tempo considerável aí sem energia, mas também o impacto na geração. Será que o que eu estou gerando hoje eu vou continuar conseguindo gerar nessa mesma região? Será que eu vou ter a mesma disponibilidade de recursos quando a gente fala de uma geração renovável, por exemplo? Então tem vários pontos aí e a relação com o setor de energia é muito importante. Mas não só transição energética, né? Tem um termo aí também que é muito importante da gente trazer junto à transição energética, que é a eficiência energética, que auxilia nesse processo também de redução de emissão de gases, né, e colabora para o combate às mudanças climáticas. Dito isso, eu queria saber um pouquinho, Josimar, se você pode explicar para a gente o que é essa eficiência energética e como que auxilia na redução de emissão de gases e acaba colaborando ao combate às mudanças climáticas. Se você puder explicar aí um pouquinho para a gente. Com a exposição do Guilherme, me veio assim até uma questão mais provocativa, até na linha de base até do pensamento, né? Então, quando a gente fala a simples palavra aquecimento, eu vou ter uma impulsão de consumo no resfriamento, na climatização. Então, eu diria que nós temos um desafio muito maior do que simplesmente falar em transição energética. Acho que no primeiro momento nós temos que ter uma contingência energética. Ou seja, primeiro nós precisamos estabilizar o consumo.
Então, para dar um exemplo, né? Então, houve uma grande coincidência lá no ENSE, eu vou puxar a memória de vocês. Nós estávamos no meio do evento, houve uma piscada no sudeste todo brasileiro. Foi uma piscada. O que foi aquela piscada? Foi um exemplo que o sistema está funcionando. Então, deu uma sobrecarga no sistema elétrico todo. Ele conseguiu setorizar, ele é interligado ao Brasil, ele setorizou, e aquela piscada foi o sistema de proteção atuando. Só que tem um detalhe nessa história. Pela primeira vez, houve esse evento com os reservatórios cheios e com as térmicas funcionando 100%. Ou seja, se a gente pensa no inverso, o que pode acontecer quando os reservatórios estiverem vazios? E aquela piscada foi um pico, que é o novo pico do setor elétrico, o horário de ponta do setor elétrico está mudando. Então, hoje o chuveiro está até diluído, mesmo que a gente consiga comprar um chuveiro de alta potência até numa farmácia, mas a questão do banho, ela se diluiu. Agora, a concentração do ar-condicionado, ela está vindo de forma, assim, muito abrupta. E, no caso, aderindo, o que a eficiência energética pode fazer? Nós podemos ser a resposta instantânea para tentar a contingência, né? Então, é rápido ter algumas ações nesse sentido. Então, antes de entrar até no exemplo, eu só tive essa lembrança do que aconteceu no ENSE, a importância desse plano de contingência e de estabilização do consumo, né? Então, isso é um desafio e tanto para todos nós. E se a gente tiver falhas sistêmicas, independente de serem por decorrentes de eventos extremos, que é o que a gente vem testemunhando aí, recentemente lá no Nordeste, os produtores de leite e de carne foram jogar seus produtos estragados dentro da companhia de energia, da distribuidora, simplesmente porque eles perderam, né, a produção por um tempo longo de falha. Que tem dois aspectos essa falha. Tem, sim, o evento climático que ocorreu, mas tem um aspecto técnico também, de sobrecargas e afins, né? Então, a gente tem fenômenos acontecendo simultaneamente que aumenta a complexidade do nosso raciocínio, de um plano de ação ainda mais estruturado ainda. Bem, desculpa, mas eu aproveitei o ensejo do contexto que o Guilherme colocou. E aí eu vou citar, assim, né? A gente vem reforçando tanto na Vitalis, mas é um movimento da própria ANEEL, das próprias distribuidoras de energia, o reforço da comunicação nossa sobre a prática, essa relação entre eficiência energética e ESG, né? Então, eu dei um exemplo, a gente tem um problema elétrico, tivemos uma perda econômica para produtores, isso é totalmente sociedade, né? Mas no nosso caso específico, quando a gente reduz o consumo de um energético, e aproveitando aí que o protocolo de Kyoto está quase há 30 anos já sendo publicado, já vai fazer, acho que, se não me falha a memória, 27 anos, vai fazer aniversário agora, uma contribuição que Kyoto deu, assim, fantástica, foi uma conversão rápida em tonelada de CO2 equivalente, né? Então, fica fácil mensurar hoje, um Excel ajuda. Então, se eu estou reduzindo tantos megawatt-hora, tantos metros cúbicos de gás natural, tantos quilos de óleo BPF, a gente consegue fazer um depara rápido e ver o quanto que você está mitigando numa ação de eficiência energética, já aproveitando para destacar a diferença, para não ficar só no âmbito da energia elétrica, mas energético no geral, né? Então, essa conversão a gente vem fazendo nos nossos projetos. E você passou alguma coisa também na questão de mensurar isso daí, né? Então, a mensuração, ela é super importante, para não ficar aquela questão etérea, né? Ou chega a ser assim até piegas em algumas vezes, né? Mas, por exemplo, né, eu vou citar 3 projetos aqui que eu destaquei que a gente está realizando aqui durante 2023, né? Então, está acontecendo esse ano, a gente tem uma série de outros, a gente atua o Brasil todo. Nosso site aí tem vídeos, enfim, as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, tem vários exemplos assim, em vídeos e afins. Mas eu destaquei o primeiro Minas LED, é um projeto junto com a CENIG, né? São 100 mil pontos de iluminação pública que a gente está substituindo, e como resultado uma redução de custo
para as prefeituras e 63%, né, em 330 municípios. Então, é um projeto muito abrangente. Criamos uma referência para projetar quantas pessoas impactadas pelo projeto estão sendo beneficiadas, vamos dizer dessa maneira. Então, deu uma conta de mais de 6 milhões de pessoas. Então, dentro desse pacote, não, a redução de custo e da energia é o óbvio do tema, mas, assim, tem questões complementares, né? Então, descobrimos, por exemplo, junto à Secretaria de Segurança de Minas Gerais, que os 4.500 quilômetros que nós fizemos a reforma da iluminação melhora a acurácia das CFTVs, o que melhora o nível de segurança física das pessoas, então evita assaltos, falando português rasgado. Em rodovias e avenidas diminui o nível de acidentes, isso é estatístico, a gente já tem esses dados, até da operadora lá da BR-040, se não me falha a memória. Então, você está salvando vidas também, né? Então, os dois aspectos são S maiúsculo, né? Então, você salvar a vida, acho que mais S do que isso é difícil, né? E na parte de governança, você está reduzindo 63% do custo operacional da prefeitura, ali na iluminação, ele pode pegar esse dinheiro e investir em saúde, em qualquer outro lugar, né? E isso era desperdício puro, né? Se foi possível alterar, era porque o resto era desperdício, né? Então, a questão é só identificar o desperdício e ter uma ação efetiva, uma ação rápida, né? E basicamente que foi feito. De novo, na mensuração, a gente achou importante tangibilizar isso em números, né? Mas números que não sejam elétricos só, para as pessoas entenderem o que significa. Então, a economia do Minas LED, por exemplo, pode iluminar a Torre Eiffel por 5 anos. A economia pode alimentar 40 mil domicílios brasileiros por 1 ano, né? Então, é uma forma mais fácil, rápida, das pessoas verem o que essa economia representa, né? A ecoambientalista são 21 mil toneladas de CO2 evitadas ao ano. Quer dizer, 21 mil toneladas, é muita tonelada em qualquer coisa que você fizer, né? 21 mil toneladas de CO2 equivalente é bastante coisa. Ou a Exalc fez uma publicação muito bacana, que ela fundamentou a tal da descarbonização em árvores equivalentes, que muita gente está usando isso, mas sem fundamento, você não sabe se é uma samambaia ou se é uma palmeira, né, que ele está falando. Então, a Exalc fez um estudo e fez um deparo. Para cada tonelada emitida, você precisa uma vida de 7,4 árvores, mais ou menos, para resgatar. Ou seja, existe uma metodologia da Exalc, ela é pública, e ela coloca em árvores de Mata Atlântica com 10 anos de ciclo de vida. Então, ela dá nome, sobrenome e o método de cálculo. Então, isso eu acho que é importante para dar seriedade quando você quer fazer alguma coisa nesse sentido. No caso do Minas LED, são 151 mil árvores de Mata Atlântica equivalentes a essa descarbonização, né? Então, e Mata Atlântica, para Minas, faz todo sentido. 40% do território deles é Mata Atlântica ainda. Acho que é o único pulmãozinho que sobrou de Mata Atlântica maior no Sudeste está com eles lá, né? Então, eu quis destacar essa questão de trazer números de eficiência energética, não só elétricos, assim, chatos, até de ficar ouvindo para quem não é do setor. Aí, outro projeto que eu destaquei também, eu brinquei que 2023 foi para a gente um ano de superlativos, a gente está fazendo o maior projeto em vários lugares, por um acaso, né? Mas e maior projetos de forma quantitativa, tanto ambiental quanto elétrica. A gente tem um projeto muito relevante também, que eu gostaria de destacar e agradecer à Unicamp. A Unicamp é um centro de excelência, dispensa muito as apresentações, mas não só como centro de excelência acadêmico, a Unicamp também se mostrou, assim como vocês estão liderando aí essa questão clima e energia, a Unicamp também está fazendo sua lição de casa. Então, ela tem lá as suas obrigações, né, de ensino, né? Os líderes do amanhã estão sendo parte formados lá dentro da Unicamp, com certeza. Mas o professor Luiz criou uma iniciativa do Campo Sustentável. Então, o Campo Sustentável, ele faz a gestão de todos os programas, todos os projetos da Unicamp e demonstra isso, os resultados, né, dos alunos. Ele tem
questão social bastante importante, né, e na formação acadêmica, né, de cada uma dessas pessoas. Então, no caso da Unicamp, na área de iluminação, eles têm ações diversas lá, fotovoltaico, energia renovável, né, fotovoltaico, substituição de equipamentos hospitalares, não tão óbvios para um leigo, né, que são os autoclaves, essa parte de bastidor de um hospital, que ele é muito intensivo em energia, chillers, respiradores e afins, né? E a gente está contribuindo também com a eficientização na parte de climatização. Então, só para ter uma ideia de lâmpadas da Unicamp, são 100 mil, é uma cidade, né? Então, o impacto é muito grande, né? São 3, 4 mil sistemas de ar-condicionado lá de pequeno porte, fora os centrais, enfim, é um lugar muito intensivo em energia. E por último, não menos importante, o terceiro que eu destaquei, é um projeto no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, que é o Unesp, né? A Botucatu foi o local que, basicamente, foi o ponto de entrada da vacina da Covid no Brasil, né? Foi ali que eles fizeram essa parte técnica médica de forma assertiva, rápida, fizeram um teste na cidade toda. Enfim, Botucatu é um centro de excelência, né? Não só na medicina humana, mas veterinária e afins. E lá nós temos vários projetos que a Vitalis fez em parceria com a Unesp, com a CPFL. Fizemos a parte da parte de segurança, que é essa iluminação pública, que é o convívio ali dos alunos na área pública, melhorou muito, eles tinham alguns problemas de segurança sistêmicos que foram resolvidos. A parte dos sistemas de resfriamento de vacinas, né, a parte de pesquisa, tem geladeira ali que tem muitos milhares de reais dentro, né, então tem toda uma responsabilidade associada, né, um equipamento de 20, 30 anos que a gente retrofitou recentemente. A parte dos centros de diagnóstico, né, que nós fizemos a troca de equipamentos, reduziu o consumo assim em 70%, para vocês terem uma ideia, e melhorou o outro lado ainda, melhor resfriado, o que permite o centro de diagnóstico trabalhar por mais tempo, imagens, né, centro de imagens, os equipamentos precisam de um resfriamento. E também uma usina fotovoltaica, pelo que a gente pesquisou aí, a maior usina já montada em telhados, é 1,2 mega, são algo em torno de uns 3 mil painéis, só para vocês terem uma ideia de quantidade. E tem toda uma dificuldade de gerir essa potência muito grande, mas foi tudo resolvido também. Reduziu o custo operacional com energia do hospital em quase 30% ao ano, né? Então, bastante relevante na parte da governança também, né? Então, porque lá tem um case, tem várias coisas bacanas de lembrança do HC, mas uma delas, por exemplo, essa economia, no orçamento deles, possibilitou, por exemplo, a doutora Karina, que eu vou falar sobre ela, uma pessoa muito especial, ela deslocou a parte orçamentária e conseguiu uma parcela dessa economia ser transformada em UTI móvel, né? Então, ampliou o atendimento. Então, você vê, pode ser a eficiência energética, ela pode ser vista, assim, como uma espiral muito positiva, né? Se você tiver as pessoas certas envolvidas, o Roberto participou bastante ali desse começo, organizou lá com eles, e aí eu vou passar logo para ele falar sobre como é que foi esse engajamento, esse início, mas antes eu gostaria de falar da professora Karina, que assim como o professor Luiz, é uma pessoa que faz muita diferença. Então ela tem um time lá dentro do hospital, ela é médica, tá? Ela não tem nenhuma especialidade nem de clima, nem de energia, ela é médica. E ela se engajou, né? Ela conduziu o projeto internamente e depois pulou o muro do hospital. Hoje, assim como o professor Luiz tem o campo sustentável, que tem influência até em âmbito de política de Estado, ele participa hoje, ele está fazendo lá as políticas até 2030, sei lá até quando, mas ele influencia até uma questão de âmbito de Estado, né? Então, você vê uma ação, o quanto que ela pode repercutir, né? O efeito borboleta dela, né? De ela se transformar num negócio muito maior. E o caso da professora Karina merece esse destaque também, né? Ela transcendeu o muro da Unesp. Hoje, o hospital faz parte de uma rede de hospitais sustentáveis
que também já saiu do ambiente só Brasil, ela já fez exposições aí cá no exterior, e cria principalmente KPIs, né, indicadores, né, de eficiência. Né? Então, fica muito mais fácil quando você fala assim, o meu sistema de água consome tantos quilowatt-hora por metro cúbico de água tratada, ou o meu consumo por leito é de tantos quilowatt-horas de energia, ou o meu consumo por aluno atendido é outra coisa, que é a mensuração. Aí, com esses KPIs, você pode chegar até e falar assim, coloca metas de redução, não precisa nem falar de energia, se você não gostar disso, coloca de CO2, que você converte fácil, e aí você vê quanto que você vai estar contribuindo, né, nessa cadeia toda. E, de novo, né, não é só a gente ter a transição energética, eu acho que na minha hierarquia, pelo menos, de importância, a gente não pode se abster de pensar que está acontecendo um fenômeno de aquecimento, sim, que potencializa o consumo de energia. Então, a gente precisa ter essas duas questões. O que a gente tem hoje pode não ser suficiente para atender a demanda crescente que está tendo para resfriamento, quer seja pelo conforto de um ar-condicionado na sala, como estamos todos nós, ou até em processos industriais, né? Que a indústria também dá para fazer um outro pote só para falar da indústria e de coisas que se tem aí de potencial de redução no principal consumidor de energia, né? Que é a indústria. Né? Já falei bastante, vocês me desculpem, é tendência natural, vem acho que de descendência mesmo. Eu vou passar para o Roberto aí para ele falar um pouquinho mais sobre esse início do hospital, das clínicas. Obrigado. Acho que vocês devem saber que eu já amei que o Josemar falou de pessoas, né? Na verdade, a gente vive num mundo que é feito de pessoas, né? Então, a gente pode falar dos problemas climáticos, a gente pode falar de energia, a gente pode falar do que for, mas as coisas só vão acontecer, mudar ou permanecer do mesmo jeito se a gente estiver falando de pessoas, né? E eu não nego para ninguém que eu sou ativista de eficiência energética, embora a eficiência energética não seja, eu uso essa expressão que eu ouvi uma vez, né? Eficiência energética não seja tão sexy como outras coisas, né? Como fotovoltaico, como ESG e tudo mais, mas eu sou ativista da eficiência energética, né? E eu falo isso porque a gente precisa entender energia de uma maneira um pouco mais profunda, ainda que não tão a nível de especialista, mas pelo menos entender com uma certa profundidade, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar essa caneta aqui e falar, olha, essa caneta aqui, ela foi construída com energia verde. Beleza, parabéns, uma excelente caneta e ela foi feita com energia verde. Mas quanto? Será que para fazer a tinta, derreter esse plástico, trazer ela de onde ela veio, será que eu usei uma quantidade de energia suficiente para ela? Né? Ou será que daria para fazer 5 canetas dessas? Né? Então, quando a gente fala, tudo bem, é verde, mas, poxa, eu precisei fazer 5 vezes energia verde para conseguir fazer essa caneta. Podia diminuir 1/5 disso. Né? Então, é por isso que é importante a gente falar de eficiência energética. E por que é interessante a gente pensar em pessoas, né? Isso que o Josemar passou para mim, até porque foi um dos comentários, a gente estava falando um pouquinho sobre a apresentação, e a gente relembrou do momento quando a gente estava lá no HC, lá no hospital, e que tinha uma mesa enorme, que estava lá de 10 a 12 pessoas envolvidas numa discussão de o que é que a gente poderia fazer dentro do hospital. E daí tinha lá, desde a doutora, que a gente é apaixonado por ela, né, doutora Karina, mas todas as outras pessoas. Então, tinha engenheiro da parte mecânica, engenheiro da parte elétrica, eu tinha lá a pessoa que também cuidava da parte de zeladoria. Então, assim, tinha uma pessoa da farmácia, né, que cuidava antes da farmácia. Então, assim, você fala assim, gente, a parte também do laboratório. Então, assim, é um tema e é um assunto que envolve várias pessoas. Então, todo mundo precisa entender qual é a sua parcela e entender um pouquinho, não só de uma maneira fácil, né? Não, energia verde. Comprou energia verde, cruza o meu braço, beleza. Quanto, gente? Quanto? Então, nessa questão, eficiência energética, e é por isso que eu falo que eu sou ativista, né? Precisa de pessoas mais técnicas, né? Assim como na metrologia precisa do Guilherme, precisa da Lara, precisa. Mas a gente precisa também de alguém falando sobre o clima, né? Para que depois a Lara e o Guilherme possam trabalhar. Ciência energética, a mesma coisa. Então, a gente precisa de pessoas entendendo que é um pouco mais profundo
para passar para uma Vitalis Energia, para trabalhar isso, falar assim, olha, é importante. Não adianta só eu comprar energia, eu preciso saber se eu estou sendo eficiente no meu processo produtivo. Né? Então, é isso que eu queria trazer, né, desse momento, gente, foi muito legal. Você vê 10, 12 pessoas debruçadas em cima do papel, tá? Porque nós abrimos um papel, ainda de maneira como fazia os incas e os maias. Então, todo mundo lá debruçado em cima do papel, ó, aqui nesse cantinho aqui tem uma geladeira que é do laboratório, que gasta muito, que não sei o quê. E daí nós tivemos um case de vários usos finais, né? Então, várias coisas foram abordadas, trazendo isso como eficiência energética. Todo mundo falando um pouquinho do que era a dor dele para tratar esse assunto. Muito legal. Na verdade, eu acho que vocês trouxeram aí alguns pontos muito interessantes para a gente frisar. Josimar, você mencionou a questão de como mensurar e colocar isso na prática. Acho que é fundamental realmente, não só entrar essa ação, né, de eficiência energética, de transição energética também, não entrar só como uma ação, por exemplo, de marketing, mas de fato, o que está sendo feito, como isso está sendo mensurado, e aí você trouxe até a questão de KPI, né, que é bem importante, e como trazer isso na prática, porque na teoria é tudo muito lindo, né? Mas na prática você tromba em vários empecilhos, e aí a gente pode entrar até em empecilhos desde regulatórios, financeiros, pessoas, porque você tem que lidar com pessoas, então mobilizar uma comunidade. Acho que ficou bem claro como que vocês trazem isso, como que vocês lidam com isso, e como que é essa importância, e até como que você trouxe exemplos claros aí pra gente, né? O Minas LED, o trabalho de vocês com a Unicamp, que por sinal são emancipadores aí de um movimento muito forte que eu vejo para o futuro, né? Iniciaram esse processo de campus sustentável. Eu espero que essa onda pegue em diversas outras universidades, assim como o hospital também. É bem legal, bem apaixonante esse case, que aí o Roberto entrou em mais detalhes. E até, pessoal, para quem está em casa ouvindo a gente deu uma pincelada aqui, né, dos projetos, mas se vocês quiserem conferir na íntegra, no LinkedIn do pessoal da Vitalis, eu vou deixar aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, em nossas comunicações, isso também vai estar bem evidente, mas o link para vocês acessarem aí e obterem o documento completo, tanto do Minas LED, algumas outras publicações que o pessoal da Vitalis já fez com relação a esses projetos, para vocês entenderem aí até um pouco do que foi mensurado, porque lá tem mais detalhado essas informações, aqui a gente só deu uma pincelada. Bom, também acho muito importante essa questão que vocês falaram, não só do setor como um emissor e tentando reduzir as suas emissões e metrificando isso, mas também sendo impactado não só em geração, mas principalmente em consumo, né? Esse ano foi um ano aí bem desafiador, principalmente para o segmento até de comercialização. É um ano que a gente está com reservatórios cheios, a gente está performando relativamente bem com relação à geração, mas que a gente está com um padrão de consumo um pouco diferente. A gente teve aí várias ilhas de calor nesses últimos meses, o Gui pode depois até dar um respaldo aí para a gente, mas realmente a gente teve várias ilhas de calor que intensificaram o consumo e, consequentemente, a gente teve aí alguns picos. E aí isso entra até na questão de eficiência, de gestão, bem relevante. Mas, bom, Roberto, já aproveitando que você acabou de conversar aí com a gente, deu assim, alguns exemplos bem práticos, bem didáticos, você participou com a gente, né, do primeiro Encontro Nacional de Mudanças Climáticas para o Setor de Energia, o ENSE, e você comentou na sua palestra, né, sobre a eficiência energética como um caminho confiável para a ESG, que é o tema aqui do nosso episódio. Eu queria que você explicasse, a gente entendeu bem essa questão de eficiência energética, mas o que é a ESG, né? E como que vocês atuam nessa questão de ESG, né? Se você puder contextualizar, o Josimar até trouxe um pouco o aspecto social, a questão de governança, mas se você puder entrar em um pouquinho mais de detalhes, porque aí a gente dá alguns passos para trás para contextualizar o pessoal, para eles entenderem do que a gente está falando quando a gente fala em atuar em pró aí, focado em ESG. Vocês me fizeram lembrar até quando teve o apagão, né? Faz um pouco de tempo, eu era eletricista ainda, eu estava migrando o CESP para eletro, né? Que a gente pegava e a gente foi obrigado, né, naquele momento, a desligar um poste de iluminação. Então, era um poste aceso, um poste apagado, um poste aceso, um poste apagado. E acabou sendo um dos maiores cases mundiais
de economia de energia, porque a gente estava com um problema. Mas aí era um outro problema estrutural, né? De contingência. Mas vocês me esperam lembrar, porque assim, no fim das contas, e por que que ele está falando de eficiência energética e ESG? ESG ele já é um tema que já está sendo abordado, mas agora ele acabou ficando meio que ali na visão de todo mundo, né? Então todo mundo está falando sobre. Mas a eficiência energética, na verdade, ela é um caminho. A hora que você faz eficiência energética, você está fazendo automaticamente ação em E, em S e em G. Então, assim, se existe uma maneira de você fazer ESG de forma mensurável, não falando, eu uso energia verde, eu abraço árvore, seja o que for, né? É como eficiência energética. Eficiência energética é na hora. Então, você fez, você economizou, você pega e você transfere, né? E por que não o ENSE foi um evento muito legal? Estamos falando de pessoal que trabalha com metrologia, né? Então, assim, quando vocês falam que vai chover, vocês não falam que vai chover porque você faz assim, molha e faz assim, né? Vocês medem, vocês fazem avaliação e tudo mais. E quando vocês colocaram isso para nós também, eu falei, colocar um pouquinho, o ENSE é um lugar importante para a gente começar a falar que essas coisas das questões climáticas, das questões ambientais, e aí falando de ESG especificamente, das questões ambientais, das questões sociais, das questões de governança, ela depende de número, né? E para ela depender de número, ela precisa ter um início que seja mensurável. E daí que entra a questão da eficiência energética. Eficiência energética é aquilo lá, gente. Se você gastava isso, e você gasta isso agora, você tem um resultado, é a matemática mais simples ainda, né? Uma menos a outra, você tem números. Tendo números, você consegue também mensurar. É que acaba, principalmente a parte social, acaba que, como o Luciano falou, você pega, você transfere totalmente, né? Porque da hora que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo outras ações, questão de segurança, né? Vigilância ostensiva, né? Marcou muito comentado, né? Sobre isso. Poxa, você clareou lá. Poxa, eu estou colocando uma luminária que gasta menos energia e que clareia mais, gente. Poxa, o que eu estava fazendo, né? Daí você começa a falar assim, poxa, por que eu perdi tanto tempo, né? Não fazendo isso. E o mais legal da eficiência energética, até falando um pouquinho sobre isso, acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o futuro, mas assim, a eficiência energética não acaba, gente. Ela não acaba. Hoje eu tenho um nível de motor, por exemplo, que gasta X, já tem 1000 pessoas fazendo um estudo para que gaste menos. São várias coisas que vão acontecendo que a eficiência energética ela não é uma ação que você faz hoje e acabou. Você vai passar o resto da vida fazendo isso, estudando, e vai chegar um momento que a gente vai cada vez melhor, né, economizar energia. Então, assim, por mais que a gente fale muito sobre transmissão de energia, gente, eu trabalhei na distribuição, vocês não sabem o que é um temporal para a gente manter a rede ligada, é um desespero, né? Mas mais importante do que a gente ver isso, será que a gente está gastando a quantidade certa de energia, né? Então, sim, ESG e eficiência energética, pessoal, você fez eficiência energética, você focou nisso, você vai trazer e arrasta o ESG, tanto ambiental, tanto social, quanto governança. Você não precisa fazer nada, simplesmente faça eficiência energética. Você vai ter um resultado de ESG. Perfeito, realmente é um trabalho contínuo, né? É como tecnologia, você tem que sempre ir aprimorando, porque sempre tem como melhorar. E acho que concordo plenamente aí com o que você trouxe. Bom, pessoal, a gente agora está caminhando aí para o nosso encerramento, mas antes de encerrar, todo convidado que a gente traz aqui, a gente sempre aborda a questão do futuro do setor de energia. Eu não posso deixar de perguntar para vocês, diante do que a gente conversou aqui hoje, quais os planos da Vitalis, assim, curto prazo, 2024, e até um pouquinho a longo prazo, né? O que vocês veem como futuro do setor de energia? Bem, Lara, nesse sentido, eu vou aproveitar o spoiler que eu mesmo já tinha dado, né? Acho que trazer essa temática nova de contencioso, de estabilizar. Nós temos, acho que como empresa e como setor elétrico, temos que levantar essa pauta do incremento de consumo que está ocorrendo. Então, é um consumo incremental ocorrendo pelas questões de aquecimento, né? Então, isso é uma pauta que eu não estou vendo ser debatida, tá? Um outro efeito um pouco no sentido de comportamento, que também me preocupa como futuro,
Isso eu tive exemplos até recentes dentro da família. Já eu coloco uma geração, o Roberto foi muito nessa linha, acho que é uma discussão muito importante ser feita. Aí eu coloquei um painel fotovoltaico na minha casa, agora eu não pago energia e eu faço o que eu quiser, né? Eu vou comprar um veículo elétrico para botar na tomada, porque agora eu coloquei um painel elétrico na minha casa. Então, tem uma situação aí que preocupa, que é essa percepção rasa sobre comportamento. Então, quando eu coloco um painel fotovoltaico, eu estou exigindo do setor elétrico, né? Então, eu tenho uma entrada e saída de energia acontecendo na minha casa, né? Então, eu estou impactando a infraestrutura. Então, você colocar seu painel fotovoltaico, virar as costas e falar, eu fiz a minha parte? Não, você não fez, não. Você está até atrapalhando se você aumentar seu consumo. Então, mensurar, de novo, estou chovendo no molhado, mas é essa a importância. A mesma coisa a questão do veículo elétrico, né? Que a gente tem, então, aquecimento acontecendo, a necessidade de resfriamento, e aí vai todo mundo, como um estouro de boiada, comprando um veículo elétrico, ainda, ou a gente ouvindo o seguinte, não, eu estou fazendo minha parte para diminuir as mudanças climáticas. Não, peraí, calma. São duas questões de carbono, né? São as questões. Primeiro, você tem um fator de operação, tudo bem. O veículo elétrico não está saindo CO2 no escapamento dele lá, beleza, isso é uma coisa. Mas qual foi o esforço energético para a construção desse veículo elétrico? Qual que é o payback ambiental dele, que ninguém fala sobre isso? Então, em quanto tempo eu vou precisar usar um veículo elétrico para ter o retorno ambiental dele, de fato, né? Será que não era melhor eu começar a usar álcool, então? Em vez de eu ficar gastando tanto dinheiro, etc. Se eu for pensar só em questão ambiental, meu carro for flex, eu deixo por gasolina por álcool. Ponto. Se for ambientalmente pensando, né? E eu não estou nem gerando sobrecarga no setor elétrico, né? Então tem isso para reflexão, né? Que também, payback ambiental, ninguém está falando sobre isso, né? Em quantos quilômetros rodados eu vou precisar para pagar o impacto ambiental daquele veículo. Então não é porque eu posso, eu vou botar na tomada para dizer que eu sou ambientalmente correto, ou tendo práticas de ESG, que eu estou vendo empresas transportadoras comprando caminhão elétrico. Bem, enfim, isso é mais provocativo, tá? Em termos de futuro, eu vejo isso, como que a gente vai contribuir para ter essa visão mais ampliada e não ter esse estouro de manada sem ter fundamentação. De novo, volta a aspectos já citados. Em termos setoriais, ou em termos de Vitalis, nós estamos dentro de um setor regulado, né? Então, temos regras para a implantação de nossos projetos, esses projetos são auditados, inclusive pela própria ANEEL, em cima da distribuidora de energia elétrica. Então, a gente tem que comprovar, provocamos aquela economia que foi prometida e ela foi medida, ela foi comprovada, o que abre espaço até no futuro, já que a gente está falando de futuro, para uma coisa que eu particularmente acho que seria muito eficaz, os leilões de eficiência energética. Então, em vez da gente comprar energia produzida, a gente comprar energia evitada. Isso existe. A eficiência energética pode ser entendida como uma Itaipu que não gira turbina. É isso. Só para reflexão também, a gente está falando desse assunto, fizeram uma outra iniciativa lá em Roraima, que não sei nem se deu certo, se não deu certo, mas os leilões de eficiência energética é o que a gente pode fazer e a cultura, todo mundo, numa tacada muito rápida, porque pega o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, você vai ali provocar o órgão mais sensível de todo mundo, né? E ainda vai ter gente que vai entender isso para ganhar dinheiro, etc. Então, só que é uma corrente do bem que vai ser feita e vai evitar essas coisas. Coloquei um painel fotovoltaico na minha casa, eu passo a ser um irresponsável no consumo de energia. Não pode, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, nesse quesito, já que vão ter bastante gente assistindo, por uma coincidência também, já que eu falei da coincidência lá do que aconteceu no evento, tem uma outra coincidência que ocorreu ontem. A ANEEL acabou de publicar a agenda setorial de 2024 e 2025. Ela acabou de publicar, é pública, tem lá 30 temas estratégicos definidos, né? Dentro desses 30 temas estratégicos, eles estão sustentados em 4 pilares, tá? A capa
é eficiência energética. E a ANEEL, ela está trazendo a OSG junto, numa única palavra. Ela colocou assim, ó, então elas são 4 pilares: geração e mercado, transmissão e distribuição, justamente porque ela também está preocupada com isso que eu já citei, do painel fotovoltaico, da geração, de como transmitir essa energia, enfim. A parte da regulação tarifária e financeira, para que diminui provavelmente os subsídios que estão ocorrendo aí para essas questões de geração. E a capa, eficiência energética, com uma palavra adicional, e-consumidor. Quando ela coloca o e-consumidor, a gente já sabe o que ela está falando, né? Ela vai dar o ênfase para o S, né? Sem dúvida alguma, quando ela traz o e-consumidor, porque até ela está preocupada. Não... Lógico que eles conhecem muito mais do que eu, do que o Roberto, né? Então, a agência tem uma visão muito mais técnica, né? Ela orquestra um setor gigantesco que é o setor elétrico. Né? Então, nosso futuro como Vitalis, ele está muito alinhado com essa agenda. E aí, só pontuando as questões, só mais um complemento, que eu acho que a gente chama de PE, né, que é o Programa de Eficiência Energética, ou que nós atuamos no EE, na Eficiência Energética. Eu diria que a gente está incluindo mais 2 letras, né? O C do consumidor, que é o que a ANEEL já está fazendo também, e o I de inovação, né? E a inovação, ela é preponderante, no meu entender, ela é hiper necessária. O Roberto vai falar de algumas coisas, até em outro CNPJ que nós temos, nessa linha de inovação. Que também vai como mensura, como controla, como faz governança. Então, ela vem complementar o ASG, o OSG. Mas, em síntese, a inovação ela também não é só inventiva, né? Não é só o professor Pardal que faz inovação, né? Um processo, um comportamento, né? Uma mudança de comportamento, um fator educacional contribui muito com inovação, né? Então, a gente agora aprendeu muito, né, com essa questão da virtualização, não precisamos estar na mesma sala para fazer um podcast, então, então isso ganha capilaridade, né? Então, quando você leva essa ação da Unicamp, eu acho ela fundamental, né, de divulgação, mas isso deveria ser plano de governo, né? Então, em vez de você ficar discutindo a cor da lua e levando temas até complexos, polêmicos para a educação de base, educação média, etc., por que você não dá uma educação prática, de fato, né, de meio ambiente, na prática, né? Como é que você contribui com o meio ambiente ao apagar uma luz, a colocar um sensor de presença numa sala com ar-condicionado, e levar essa para a molecada que vai estar aí, que é o nosso futuro, que se alguém vai estar com a pele ardendo mais, vão ser eles, entendeu? O que está acontecendo hoje, né? Então, em termos de futuro, é isso. Eu acho que a gente tem, como pessoa, o valor de traduzir de forma prática, rápida, eficiente para as pessoas que a gente tiver contato, os projetos que a gente... Só complementar, nós temos o Vitalis Educacional, que todo projeto que nós fazemos, nós damos o treinamento para que ele se perpetue dentro daquele beneficiário. Então, eu não vou entrar aqui no ciclo regulatório disso, mas envolve a distribuidora de energia, nós somos corresponsáveis com os resultados, isso é auditado pela ANEEL, etc. Mas no meio desse caminho, independente se é uma Unicamp, um hospital ou um sistema de saneamento na troca de motores, todo motobombas e motores e afins, todo o projeto que a gente faz no Brasil todo, nós temos o treinamento, temos a questão educacional colocando em pauta, aí sim, a gente reúne todo mundo. Tem projetos nossos em hospitais com enfermeira que é parada lá e vai participar e vai aprender, né? A gente vai falar o que são aqueles stoppers que a gente coloca lá, apaga a luz, ou desliga o ar-condicionado, etc. Tal. Nesse exemplo simples, a gente acaba tentando transmitir um pouco de conhecimento para que as pessoas também que influenciem o comportamento. Mais uma vez, eu falei bastante. Bom, eu vou falar um pouquinho também do Josemar, já que o Josemar puxou, né, o assunto de futuro aí, né? Na verdade, sim, né? A gente poderia também, né, como Vitalis, né, ficar aqui só se lamentando também, né? Falar assim,
Ninguém liga para eficiência energética, ninguém está com isso. Mas eu vou falar isso até com certo entusiasmo, né? Porque eu estou participando de um projeto, é um outro CNPJ dentro da holding, tá? Mas assim, o que a gente pode fazer para utilizar o que a gente tem de futuro para ajudar nessa questão da eficiência energética, né? E daí eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês, né? Assim, vocês sabem, por exemplo, quanto que vocês gastaram de energia hoje? Vocês sabem quanto que vocês vão gastar o mês que vem? Isso porque vocês devem ter uma conta, né? Sei lá, se vocês têm 2, 3 casas, quantas casas vocês têm. Mas você imagina, por exemplo, aquele negócio, né, que tem várias contas de energia. E nós descobrimos, até por estar trabalhando com isso, que chegam determinados momentos que se você chegar para quem tem muitas contas, você fala assim, você sabe qual que é a maior conta de energia? A pessoa não sabe responder. Ah, você sabe, em comparação, por exemplo, se você é um município, por exemplo, você sabe quanto que essa escola gasta de energia em comparação àquela, com KPI, por exemplo, por aluno? Ninguém sabe responder, né? Ou pelo menos muito poucos sabem responder. Então, nessa linha, é importante falando sobre o futuro, né? Nós, a Vitalias, ela já trabalha com eficiência energética, mas tem na holding uma empresa que trabalha com tecnologia, né? Que é a Decode, e nós estamos lançando um produto, né? Que é exatamente para fazer a gestão das contas de energia, porque é o básico, gente, é o começo. Como que você vai falar de eficiência energética se você não sabe nem quanto que você gasta? Nem se você está gastando certo, nem se você está gastando no lugar errado, se você está pagando as contas. Né? A gente sabe, por exemplo, de municípios ou até mesmo de empresas que têm dificuldade de saber onde achar essas contas. Então, assim, como princípio, utilizando toda a parte de Deep Learning, todas as habilidades que a Decode já tem, então nós estamos lançando um produto de gestão das faturas. Então, assim, é só para deixar para vocês, e depois a gente vai trabalhar com blockchain, daí nós estamos falando de confiabilidade, né? Então, e mais do que isso, né? Falando agora de vocês, que é da parte de vocês, que vocês vão adorar isso, tenho certeza, né? Esse sistema, além de tudo, ele vai falar sobre as emissões, mas do ponto de vista de energia. Então, a hora que eu falar que você no mês gastou tanto e no outro você conseguiu economizar, eu vou ter um método de medida que vai falar, ó, você economizou, você pegou e você teve tantas emissões a menos, tá? E mais do que isso, por que a gente fala de blockchain? Não é o Guilherme que está falando isso ou a Lara. Eu estou pegando informação lá da concessionária e estou falando, olha, está aqui, foi medido. Né? Então, foi economizado. O seu Marco falou alguma coisa? Não, de net zero. Ah, sim. O Josmar está falando aqui que é a meta do net zero. Né? Então, assim, você imaginar que, mas com uma ferramenta, né, tecnológica, já que vocês estão falando do futuro, né, do futuro. É isso, gente. É usar a inteligência artificial para começar a nos sinalizar, olha, tem uma unidade sua que pode ser eficientizada, olha, você tem uma conta que você precisa pagar, e olha, você está reduzindo. O ano passado você estava assim, esse ano você já está assim, esse mês você está assim, e acompanhando. Como a gente falou, eficiência energética é um trabalho de ficar todos os dias e vendo novas tecnologias. E se a gente puder usar a tecnologia para nos auxiliar, né, não ter que ficar lá o Guilherme fazendo continha na mão, nem a Lara, né, para saber, mas se tiver alguma coisa para pegar e já sinalizar, esse é o melhor cenário que a gente tem expectativa. Então, assim, falando um pouquinho, né, a Vitalias cresceu tanto que ela se tornou uma outra empresa, né, que então temos a Decode, né, espero que vocês também tenham curiosidade de conhecer, até porque eu estou envolvido nesse trabalho todo, né, mas ela é uma empresa de tecnologia voltada também para essas soluções, principalmente em utilities, né? Energia, gás e água. Bom. E eu acho que é bem interessante isso que você levantou, até pela questão que o Josimar comentou, que poxa, eu estou colocando uma usina na minha casa fotovoltaica, mas eu tenho tendo controle do meu consumo, porque a gente já fez uma pesquisa de mercado uma vez, e a crítica era essa, você vai lá e coloca um sistema na sua casa, mas, novamente, como que mais dói é o órgão, né, do bolso, o pessoal já pensa, nossa, vou economizar, vou ter o retorno do meu investimento e muda o seu perfil de consumo. Isso não é eficiente, mas também você tem um impacto em toda uma cadeia, não, financeiro, né? E aí você tem uma frustração da própria pessoa como consumidora que, poxa, comprei isso, mas não está dando conta da minha demanda, e até em aspecto ambiental. Então, isso que você mencionou é muito importante para trazer essa consciência, né? E a pessoa conseguir atuar na própria, como CPF, não só como
PJ, né? A gente está falando só de B2B. E um outro ponto que eu acho bem interessante é que, muito provavelmente, aí eu vou pesquisar um pouco mais e convido o pessoal a conhecer mais também, mas com a abertura do Mercado Livre, isso também é uma ferramenta aí bem importante para o pessoal conseguir ter noção do quanto que está deixando de consumir, o que vai poder colocar no mercado e tudo mais. Então, parabéns pela iniciativa, isso aí foi uma novidade até para a gente aqui também, então acho que vai ser um produto que tem um potencial muito grande aí de aderência e de realmente movimentar o mercado a nível pró-meio ambiente também, né? E não só falando de meio ambiente, mas em todos os aspectos de ESG. Eu acho que tem um outro ponto também que foi bem interessante, aí esse o Josimar, ele deu uma pincelada, que eu acho que a gente tem bastante para evoluir, sim, ainda nessas questões de eficiência, de transição e de relacionamento com relação a mudanças climáticas, mas eu acho que a gente tem muito a evoluir por questões até de desafios mesmo, de obstáculos, até onde surgem aí várias oportunidades, mas tem aspecto regulatório que ainda tem bastante a ser estruturado, acho que todo mundo está engatinhando com relação a isso. Aspecto financeiro também, porque hoje o setor de energia até está bem mais consciente, mas a humanidade, de uma forma geral, quando você fala em sustentabilidade, eles escutam um custo, não um investimento. Então, acho que a gente tem bastante para evoluir, essa minha expectativa aí para o futuro do setor aí no médio e longo prazo. Até para Climatempo, e eu vou deixar depois o Gui falar um pouquinho da visão dele como meteorologista, né, do futuro, não só do setor de energia, mas como humanidade. Mas a gente tem aí um plano bem interessante, já alinhado aí ao que o Josimar e o Roberto trouxeram, que é o nosso plano 2024. Então, 2024, esse evento que a gente tanto citou aí no podcast, a gente vai ter a nossa segunda edição, agora não olhando mais só para o setor de energia, mas também para o agro, que tem uma parcela aí de representatividade nacional gigantesca, principalmente frente ao nosso PIB, né? Então, uma influência financeira muito grande, mas que também tem seus impactos em nível de emissão e, com certeza, e esse é inegável, assim, é muito claro, os impactos das mudanças climáticas no seu dia a dia também. Então, aí, só para dar um spoiler, a gente trouxe vários temas aí bem relevantes, a gente já está com pré-inscrição aberta, pré-inscrições gratuitas, vou deixar aqui também na nossa descrição do episódio, e eu espero que a gente consiga também fazer parte dessa mudança do futuro do setor de energia, que a gente tem um comitê que surgiu a partir do primeiro ENSE, a Vitalis faz parte, tem uma cadeira dentro desse comitê e agrega muito valor aí para as nossas discussões, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer parte aí dessa mudança com esse comitê. Gui, aproveitando que a gente está falando aí, voltou um pouquinho para a questão de mudanças climáticas também, eu queria saber a sua visão, né, como meteorologista, né, não só aplicado ao setor de energia, mas no mercado de uma forma geral. O que a gente pode esperar aí para o futuro? Então, a gente vive uma mudança, né, Lara? Acho que quando a gente vê assim, acho que não é muito mais novidade para ninguém isso que a gente vive hoje, e a gente vai ter que aprender a lidar, né? E novas tecnologias, uso de inteligência artificial e entre outras tecnologias que vierem para nos ajudar, vai ser sempre bom, né? E uma coisa que o Josimar falou que me chamou a atenção foi o estímulo à inovação. Hoje a gente busca em todos os setores, cadeias, a inovação, né? Como é que a gente estimula a inovação? Né? Então, a busca por essa eficiência energética muitas vezes leva ao desenvolvimento de novas tecnologias e métodos, e, consequentemente, ter, né, esse estímulo à inovação já é uma coisa, um passo dado, né? Então, ter uma melhor eficiência energética, a gente caminha para a segurança energética, a gente cai em todos os outros pontos abordados pelos meninos, né? Melhor qualidade do ar, resiliência nessas flutuações dos preços, né, que impacta diretamente o nosso bolso, como o Josemar mesmo disse, né? Economia desses custos, né, conservação dos nossos recursos naturais, que hoje a gente precisa deles, né, para desses recursos naturais, e a redução dos gases de efeito estufa. Eu acho que hoje, né, todos esses processos, essa eficiência, tudo isso caminhando, e outro ponto agora que o Roberto mesmo disse, a eficiência caminha com a ESG, né? Então,
tudo isso, toda essa inovação, toda essa movimentação é um ponto extremamente importante para a nossa melhoria, nossa redução, né? E a gente precisa disso para sobreviver, né? Que se a gente seguir nessa mesma pegada que a gente vem hoje, de emissão de gases de efeito estufa, né? E explorando essas outras fontes de energia não renováveis, né? A gente talvez não consiga atingir nossas metas. Perfeito, Guilherme, boas colocações. Até convido o pessoal, muito recentemente, a gente teve as discussões da COP28, né, que estão acontecendo em Dubai, e que traz bastante esse respaldo também, né, um pouco, não só o que esperar, mas como evitar o que a gente está prevendo como uma projeção de mudanças climáticas. Então, é uma discussão muito importante que o Gui também tem acompanhado, mas a gente da Climatempo tem acompanhado bastante, tem saído conteúdos no portal com relação ao resumo da COP28, algumas designações que estão sendo discutidas na COP, então eu convido a todos a acompanhar aí o nosso portal para ter mais informações, porque isso influencia diretamente aí não só o futuro do setor de energia, mas o futuro propriamente dito quando se fala de mudanças climáticas. Bom, o bate-papo foi muito bom, muito positivo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, Josimar, Roberto e Guilherme. Com certeza vocês agregaram aí muito valor para o pessoal de casa. Caso vocês queiram entrar em contato para saber mais das atividades da Vitalis, acessem aqui o link que a gente vai deixar na descrição do episódio para entender um pouquinho melhor os cases que eles trouxeram e até trazer isso para dentro da sua atuação. Então, deixa aqui, por favor, acessem aqui embaixo quem estiver assistindo o vídeo no YouTube ou o descritivo do próprio episódio nas outras plataformas de streaming. Este foi mais um episódio do nosso Clima Energy Cast, o podcast de energia da Climatempo. Durante esse bate-papo deu para perceber o impacto das mudanças climáticas no setor de energia e como que a eficiência energética tem um papel importantíssimo no combate às mudanças e à atuação no famoso termo aí ESG. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!